Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Eu sou a Mônica Amaral e nós estamos no 6º vídeo do Pai Nosso. Então, pega o seu capacete da salvação e vem com a gente! Mas antes, nós vamos pensar no que significa a palavra tentação. E para isso, nós vamos lembrar daquela história lá de Adão e Eva quando eles pecaram no jardim. Vamos lembrar? Então, nós sabemos que Deus criou Adão antes de criar Eva. Então, Deus criou Adão, deu o mundo para Adão cuidar, né, o jardim, os animais para ele dar os nomes. Mas um dia, Deus fez um pacto com Adão, um combinado com ele. Deus disse que Adão poderia comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não deveria comer. Se ele comesse, certamente ele morreria. Ele e todos os seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos. Deus estava dizendo que se Adão pecasse, a morte iria entrar na humanidade. Ele e todos os seus descendentes morreriam com ele. Mas, se Adão conseguisse não pecar, se ele conseguisse vencer aquele teste, aquela prova, ele iria ganhar a vida eterna. E junto com Adão, todos nós também iríamos ganhar a vida eterna, né? Romanos ensina isso. Então, aquilo era um pacto e, ao mesmo tempo, era um teste, uma prova que Adão deveria passar para ter a vida eterna. E a gente vê com a história que depois Deus criou a Eva, né? E aí deu a Eva para Adão casar com ela. E um dia aconteceu que a serpente convenceu a Eva de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. A serpente disse para Eva que ela seria como Deus, conhecedora, e a Eva desejou comer, olhou para aquele fruto, viu que era bonito, que deveria ser gostoso, e desejou comer, e também ela quis ser como Deus, e ela foi lá e comeu. E depois, o que aconteceu? Ela foi lá para o Adão e deu para Adão comer também, e assim ele comeu. Então, quando Adão comeu, Adão foi reprovado naquele teste, ele caiu na tentação. Então, a tentação é um teste para resistir a um pecado. É um teste, é uma prova de resistência. Adão deveria passar naquele teste para ter a vida eterna, e para ganhar a vida eterna para toda a humanidade. Mas ele não passou no teste, então ele teve o que ele ganhou, foi a morte eterna para ele e para todos aqueles que estavam debaixo dele, Eva e todos nós. Então, cair em tentação significa pecar numa situação que é um teste, que é uma situação difícil para você, que você deveria dizer não para o pecado e você acaba pecando. Então, você está caindo naquela tentação, você não passou naquele teste. E nesse teste, nessa prova que Adão tinha que passar, na verdade, em toda tentação, a Bíblia diz que existem 3 elementos presentes. Existe o diabo, a carne e o mundo. Esses 3 elementos podem influenciar se a pessoa vai cair na tentação ou não, ou se ela vai conseguir resistir ao pecado, dizer não para o pecado. Então, vamos falar sobre o diabo. Como é que o diabo estava ali presente na tentação de Adão e Eva? O diabo estava na própria serpente. Ele estava no corpo da serpente
colocando ideias na cabeça de Eva, confundindo Eva, falando coisas sobre Deus que não eram verdade. Então o diabo ele tenta nos confundir sobre aquela confiança que a gente tem em Deus, ele tenta confundir para a gente poder acabar pecando. O segundo elemento que estava presente na tentação era a carne. O que é a carne? Não é a carne que a gente come, crianças. A Bíblia chama de carne toda a vontade do nosso corpo, qualquer vontade. Pode ser fome, sede, vontade de ter roupa, são as nossas necessidades. Vontade de ter roupa, vontade de ter carinho, qualquer necessidade que nós tenhamos, também faz parte da nossa carne, daquilo que a gente, das vontades que nós temos. E a nossa carne, ela pode nos levar a fazer uma coisa errada. Se uma pessoa está precisando muito de carinho, por exemplo, ela pode ficar mais fácil para ela pecar do que se ela não estivesse precisando. Deus nunca nos justifica por isso. Porque ele estava sem comer, então ele roubou, e isso não é pecado, não é verdade. Mesmo se a pessoa estiver com fome, roubar sempre vai ser pecado. Mas o que eu estou falando é que a nossa carne, ela nos deixa mais fraco, as nossas necessidades nos deixam mais fracos para a gente acabar pecando contra Deus. E como foi que a carne atrapalhou a Adão e Eva passarem naquele teste? Bom, a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e quis comer. Ela olhou para o fruto e desejou, pensou que ele poderia ser gostoso, então ela teve vontade de comer. Foi uma vontade do corpo dela. E outra vontade que ela teve também, que a Bíblia diz que ela teve vontade de ser como Deus, ela queria ser sábia como Deus. E a serpente disse que ela poderia conseguir isso comendo. Então a vontade dela de ser alguém, de ter alguma coisa, também a deixou fraca para acabar caindo naquela tentação. E o terceiro elemento que pode estar presente na tentação é o mundo. O que é o mundo? São as pessoas ao nosso redor. É a nossa família, os nossos amigos, as pessoas dos programas que nós assistimos, Tudo isso, os nossos professores, são as pessoas que estão falando coisas ao nosso redor ou fazendo coisas que nos influenciam para o bem ou para o mal. E lá no jardim, quem era o mundo de Adão? Era Eva, a pessoa que estava perto de Adão era Eva. E ela ajudou, ela influenciou Adão a perder nesse teste, porque ela já tinha comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela poderia dizer, não, olha Adão, eu já pequei, você não precisa pecar. Mas não, ela chamou Adão para pecar junto com ela. Ela influenciou Adão. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor estão fazendo coisas contra a lei de Deus e acabam nos influenciando, ou chamando a gente para pecar junto, ou então a gente está vendo tanto aquela pessoa fazer coisas erradas e falar coisas erradas, que a gente acaba acreditando, fazendo, repetindo também. Então nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, se elas estão nos influenciando para fazer cumprir a lei de Deus ou para quebrar a lei de Deus. Agora nós vamos passar o nosso momento da leitura bíblica. Nosso texto, como sempre, é Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Então hoje nós vamos estudar a parte que diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como a gente viu, cair em tentação significa pecar numa situação que é difícil, uma situação que é uma prova para você, é um teste difícil de você passar. Você já sabe que pode acabar pecando naquela situação, né? Porque aquele assunto, aquele mandamento é difícil para você. Isso é uma tentação. Por exemplo, toda vez que a sua mãe manda você fazer uma coisa que você não gosta, qual é a dificuldade ali para você? O que você deveria fazer? Obedecer sem reclamar, obedecer na hora sem reclamar. E aí, de repente, essa coisa que sua mãe mandou você fazer, você não gosta de fazer, e aí aquilo se torna difícil para você cumprir o quinto mandamento, obedecer na hora e sem reclamar. Então, aquilo acaba se tornando uma prova difícil para você passar. Ou seja, você tem dificuldade de cumprir o mandamento de uma forma perfeita porque você não gosta de fazer aquela coisa que sua mãe mandou. Então, isso é um teste, é uma tentação que você tem que vencer, que você precisa praticar, exercitar, tentar todas as vezes, fazer um esforço para conseguir obedecer na hora e sem reclamar nessa situação. Então, essa é uma coisa que pode ser uma tentação para você. Querer ter vontade de, na hora, não fazer ou começar a reclamar daquilo, começar a ficar irritado com aquilo que sua mãe mandou fazer. Então, esse é um erro que você precisa fazer força para evitar. Essa é a tentação que você deve lutar. E a Bíblia diz: não nos deixes cair em tentação. Então, você precisa orar para que Deus te ajude a não cair na tentação de desobedecer a sua mãe nesse momento que é difícil para você, ou de você começar a reclamar, ou de você deixar para fazer depois. Você precisa pedir, orar a Deus: Senhor, não deixa eu cair nessa tentação de desobedecer minha mãe, de reclamar daquilo que ela está mandando eu fazer, tá? E aí, continuando, Jesus nos ensina, continua nos ensinando: mas livra-nos do mal. Nós devemos orar para Deus nos livrar do mal. O que é o mal nesse assunto da tentação? É o próprio pecado. Nós precisamos pedir a Deus para nos livrar de fazer esse mal, esse pecado, que é cair nessa tentação que a gente tem dificuldade. E o mal também pode ser aquilo que nos atrapalha a passar no teste. Por exemplo, as 3 coisas que a Bíblia fala, que João fala: o diabo, a carne e o mundo. Então, o mal pode ser uma dessas 3 coisas, ou as 3 coisas juntas, te atrapalhando a cumprir, a vencer essa tentação. Por exemplo, o que seria o diabo nessa situação? As influências, as ideias erradas que o diabo vai colocando para confundir a gente, mentiras sobre Deus, ideias que são contra a lei de Deus. O que seria a carne nesse momento? A sua vontade de continuar brincando, a sua vontade de descansar, a nossa vontade de não obedecer, de fazer aquilo que a gente quer. Tudo isso é a nossa carne, são as nossas vontades, que está ali te atrapalhando a vencer esse teste, de obedecer a sua mãe perfeitamente. E o terceiro elemento é o mundo, que são as pessoas ao nosso redor com maus exemplos, pessoas que não obedecem seus pais, podem acabar influenciando. São ideias que são faladas na televisão sobre falta de respeito às autoridades, essas ideias que
fazem você pensar mal das suas autoridades, que faz você desconfiar das suas autoridades, que faz você não querer, você ter um sentimento de rebeldia contra as autoridades. Isso é o mundo te influenciando para você simplesmente desobedecer o seu pai e sua mãe, né? E você não percebe isso. Então você precisa orar para Deus te livrar desse mal que é invisível, que você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor, né? Então, nós precisamos orar assim. E sabe, crianças, nós podemos confiar que Deus vai nos ajudar a vencer a tentação, porque Jesus, que é Deus, ele veio à Terra em forma de homem e ele também sofreu tentação. Jesus também sofreu tentação quando estava com fome, com sede, cansado. Ele estava no deserto, 40 dias sem comer e sem beber, e o diabo veio e fez várias propostas para Jesus o adorar. E Jesus passou em todas as provas. Então Jesus sabe muito bem o que é ter vontade, o que é ter fome, o que é ter necessidades, e ele teve a força suficiente para vencer toda a tentação. Então nós podemos contar com esse Jesus que foi homem também como nós, ele sabe o que é sofrer uma tentação, mas ele passou em todas as provas. E se você crê que Jesus é o teu Salvador, que ele morreu no seu lugar, você pode confiar que ele também vai te dar a força necessária, ele vai dar o Espírito dele para você, que vai te dar a força para você vencer todas as tentações. Tá bom, crianças? Então, vamos orar bastante para Deus nos ajudar a vencer todos aqueles pecados que são difíceis para nós e confiar que a cada dia Deus vai nos ajudar mais e mais, ok? Agora nós vamos passar o nosso momento de atividades. Você vai pegar o seu planner de oração, toda semana a gente preenche o nosso planner e hoje a gente vai preencher esse pedacinho aqui, tá? Da lição 6, que diz assim: pecados difíceis de vencer. Me ajude a afastar de coisas, lugares e ideias que me fazem pecar. Então, você vai preencher aqui no seu espaço aquela coisa, aquele pecado que você sempre precisa fazer muita força para vencer, tá bom? E você vai escrever aqui e depois você vai orar por ele. Vai orar por esse motivo, pedindo a Deus forças todos os dias para vencer essa tentação, tá bom? E nossa segunda atividade de oração vai ser a oração coletiva, que você vai memorizar a parte de hoje, que é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E vai fazer a oração do Pai Nosso com a pessoa da sua casa junto com ela, uma oração coletiva, tá bom? Nós fazemos isso apenas para memorizar. Não é nenhum tipo de superstição, que se você orar o Pai Nosso, as coisas vão acontecer e você precisa orar 10 vezes, o Pai Nosso. Não é nada disso. É uma forma de memorizar a Bíblia, que nós temos que memorizar a palavra de Deus. É uma forma de você aprender um modelo de oração. E é uma forma de oração coletiva, é um recurso que às vezes nós queremos a igreja orar junto a mesma coisa e nós usamos a oração do Pai Nosso para fazer uma oração em unidade. Então é muito legal a gente aprender isso enquanto a gente é criança, porque às vezes aparece essa prática, essa situação na igreja, e aí você como criança pode participar desse momento, porque você também é parte da igreja, tá bom? E a nossa atividade extra é o quadro ilustrativo do Pai Nosso. Toda semana você vai pegar uma figurinha, uma gravura na internet. Eu vou deixar uma sugestão aqui, tá? Para a lição de hoje. E você vai colar na parte que diz: não nos deixe cair em tentação.
tá bom? E aí a cada semana a gente vai preenchendo e também vai te ajudar a memorizar essa semana essa parte da oração, tá legal? Então eu vou deixar o link do quadro ilustrativo e também do planner de oração, vou deixar na descrição desse vídeo um link para essas duas atividades, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo. Tchau!